Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal Eu Aprendo Biologia, comigo professor Newton Mello. Hoje nós vamos continuar o estudo da citologia, dessa vez falando especificamente de uma estrutura que é fundamental de toda a célula, a membrana. A célula ela se divide em três partes fundamentais: membrana, citoplasma e núcleo. E hoje nós vamos falar sobre as membranas presentes nas células. Basicamente, as células podem ter dois tipos de membrana: a membrana plasmática e a membrana chamada parede celular ou membrana esquelética. A membrana plasmática ela está presente em todas as células, é uma das estruturas que toda célula vai apresentar. Então, toda célula tem membrana plasmática, da mais simples até a mais complexa. E a parede celular ou membrana esquelética, por que membrana esquelética? Porque ela é uma membrana muito mais resistente e grossa, capaz de ser visualizada inclusive no microscópio óptico. Bem, essa parede celular já não está presente em todas as células. Por exemplo, as células animais não são dotadas de parede celular. A membrana plasmática, ela realiza, além de envolver e proteger a célula, é responsável pela movimentação e deslocamento de moléculas, a retenção e transporte de outras moléculas de forma seletiva. Então, a membrana plasmática, ela que determina o que vai entrar ou sair da célula. Isso de forma seletiva. Já a parede celular ou membrana esquelética envolve a membrana plasmática. Quando ela se encontra, ela está mais externamente à membrana plasmática e está presente nas células vegetais e em organismos procariontes, também estando presente nos fungos. Vamos falar um pouco mais sobre essas estruturas, começando pela membrana mais externa, a parede celular ou membrana esquelética. Presente em bactérias e arqueias, que são organismos procariotos, mas também presente em seres eucariotos, como algas, fungos e vegetais. Ela é uma parte morta da célula, ou seja, por mais que a célula morra, essa parede celular muitas vezes permanece. Ela não se envolve, na verdade, na fisiologia da célula. Portanto, ela é permeável, ou seja, as substâncias podem passar livremente pela parede celular. Ela protege mais mecanicamente a célula. Ela é feita quimicamente de quê? De que é composta a parede celular? Depende do tipo de célula. Nas bactérias, ela é feita de peptidoglicano, uma glicoproteína, ou seja, uma proteína feita também de açúcar. Nas arqueias, ela é feita de polissacarídeos ou de proteínas, ou até mesmo de glicoproteínas também. Então, essa é a composição química da parede celular das arqueias. Nas plantas e nas algas, na maioria das algas, a parede celular é feita de celulose. Tanto é que nos vegetais, a parede celular também é conhecida como membrana celulósica. Já nos fungos, essa parede celular ela é feita de quitina, que é também um polissacarídeo. Aqui você observa, na célula vegetal, a parede celular ela é também chamada de membrana celulósica. E aí nós temos dois tipos de parede celular. A parede celular primária, que aparece quando a célula é jovem, ela é fina, ela é mais externa e mais flexível. À medida que a célula vai envelhecendo, pela parte de dentro vai surgindo uma outra parede celular, mais espessa, mais rígida, e eu chamo de parede celular secundária. Entre a parede celular de uma célula e a parede celular de outra célula, eu tenho uma membrana chamada lamela média, que separa duas paredes celulares de células vizinhas. Essa parede celular, ela não é íntegra, ela tem pequenos espaços que nós chamamos de pontuações, espaços que as células vegetais aproveitam para esses espaços, então, para realizarem troca de substâncias entre si. Essas pontuações, ou seja, esses espaços, eles são preenchidos por prolongamentos citoplasmáticos chamados plasmodesmos. Os plasmodesmos são prolongamentos que atravessam as pontuações e permitem essa troca de substâncias entre as células vegetais. Na imagem, você percebe isso que eu falei. Você vê a parede celular, essa membrana marrom é a lamela média, separando duas paredes celulares de células vizinhas. Veja que essa parede mais fina e branca é a parede celular primária, ela aparece primeiro.
tá? E pela parte mais de dentro do citoplasma, a parede secundária de amarelo, né? Então, a parede celular ela é feita de parede celular primária e secundária. Veja também pequenos espaços entre no meio dessa parede celular, que na verdade são as pontuações atravessadas pelos plasmodesmos. Bem, já a membrana plasmática, também chamada de plasmalema ou simplesmente de membrana celular, está presente em todas as células e faz parte da vida da célula, do protoplasma. A parede celular, ela participa intensamente da fisiologia da célula. Ela que determina o que deve entrar ou sair dessa célula. Ela não é nem permeável e nem impermeável, ela é semipermeável. Então, o que significa isso? Algumas substâncias ela deixa passar, outras não. Ela é submicroscópica, ela é muito pequena, ela só é vista através do microscópio eletrônico. E ela tem uma carga elétrica, ela é positiva por fora e negativa por dentro. Posteriormente, nós veremos o porquê que a membrana plasmática ela tem essa carga elétrica. Quimicamente, ela é feita de lipídios e proteínas, ou seja, ela é lipoproteica. Os lipídios que formam a membrana plasmática são de dois grupos, os fosfolipídios, que formam uma camada dupla da membrana plasmática, e eu também posso encontrar na membrana plasmática das células animais o colesterol, mas o colesterol só existe na membrana plasmática dos animais, não existe nos vegetais. E vamos encontrar como proteína as glicoproteínas, são proteínas que estão formando essa parede celular. Bem, a parede celular não, né? A membrana plasmática. E a membrana plasmática que tem capacidade de se regenerar. Então, aqui você observa, né, as funções da membrana plasmática: controlar a entrada e saída, né, de substâncias na célula, reconhecimento de substâncias que estão no meio extracelular, né, e que podem então gerar uma resposta dentro da célula, né, comunicação entre as células vizinhas, transporte de moléculas, ou seja, a passagem de moléculas pela membrana. Tudo isso são funções da membrana plasmática. Então aqui você observa, né, um resumo falando sobre as características da membrana plasmática, né? Então, função de proteger e selecionar o que pode entrar ou sair da célula, feita quimicamente de lipídios e proteínas, e tem propriedades como a elasticidade e a regeneração. Esse é o modelo criado em 1972 por Singer e Nicholson e que vale até hoje, né, para a membrana plasmática. Veja que eu tenho uma dupla camada de gordura de azul, que são na verdade os fosfolipídios, eles formam uma dupla camada. Essa camada externa, né, onde tem essas bolinhas, ela é, na verdade, polar, tem afinidade pela água. E essa outra parte voltada para dentro, onde você tem esses filamentos, é chamado de apolar. Por isso ficam para dentro, para não entrar em contato com a água. Então essa dupla camada de fosfolipídio tem no meio dela moléculas de proteína, de glicoproteínas, ou seja, proteína, né, é feita de aminoácido, mas além de aminoácido, essas proteínas têm açúcar, que ficam na sua superfície, como você vê então, a glicoproteína. Veja também que essa membrana tem colesterol, então provavelmente é de uma célula animal, já que apenas a célula animal é que tem colesterol. Aqui você vê novamente a estrutura da membrana. Veja que a membrana plasmática permite a passagem de substâncias hidrossolúveis que se dissolvem na água, passam pelo meio da membrana com a ajuda de proteínas, né? Existem proteínas específicas que deixam a água passar, são as chamadas aquaporinas. Vamos já falar sobre essas proteínas, né? E as substâncias lipossolúveis, solúveis em gordura, passam pela dupla camada fosfolipídica. Olha que eu falei agora, as proteínas chamadas aquaporinas. São proteínas, né, localizadas da membrana plasmática e que apresentam canais por onde a água pode passar, entrar ou sair da célula, tá? Bloqueando a passagem de outras substâncias. Por aí, gente, só passa água.
outras substâncias, íons, solutos, não vão passar. Elas são muito importantes para a hidratação da pele, né, para o funcionamento dos rins e de todos os tecidos humanos. Então, os rins, por exemplo, estão sempre filtrando o nosso sangue e permitindo a passagem de água. Essas aquaporinas são proteínas hoje muito usadas pela indústria para a fabricação de hidratantes, na filtração de água, na dessalinização, né, e também na hidratação de plantas, pois são proteínas que permitem a passagem mais rápida de água pela membrana. A membrana plasmática, ela tem suas especializações. Quem são essas especializações? São estruturas da membrana plasmática que permitem funções específicas de certas células. Uma dessas especializações são as microvilosidades, essas evaginações, essas dobras em forma de dedos de luva que eu encontro na superfície das células, principalmente as células intestinais. Bem, essas dobras presentes aí nessa membrana permite que a superfície da membrana fique maior, sem que essa célula aumente o seu volume. Ou seja, eu vou ter uma superfície de membrana muito maior, mas eu não vou comprometer o tamanho da célula. Qual é o objetivo dessas microvilosidades? A absorção de substância. Então, uma membrana com essas microvilosidades absorve muito mais rapidamente substâncias. Por isso, presente nas células intestinais, já que uma das funções do intestino é absorver substâncias. Outra especialização da membrana são especializações que ficam entre uma membrana e outra, permitindo, né, a união entre as membranas, a união entre as células através da membrana. Entre essas especializações nós temos as interdigitações, que são essas expansões para o lado que você vê na imagem. Essas interdigitações elas vão aumentar a aderência entre as membranas de células vizinhas. Veja também os desmossomos que você vê na imagem. Eu tenho aí 2 desmossomos à direita. E esses desmossomos também são as principais estruturas de aderência entre 2 membranas. Então aí você vê as microvilosidades, né, que são especializações da membrana que vão aumentar a superfície de absorção da célula. E aí você vê os desmossomos e as interdigitações, que são estruturas de aderência entre as membranas de células vizinhas. Outra especialização são os mesossomos, essa invaginação da membrana plasmática que eu encontro nas bactérias. Nesses mesossomos nós encontramos enzimas que vão realizar a respiração celular da bactéria, fazendo com que ela possa produzir energia. É mais uma especialização da membrana. E, finalmente, cílios e flagelos, que são especializações da membrana que se demonstram na forma de filamentos. Os cílios são filamentos curtos e muito numerosos, e o flagelo é um filamento longo, pouco numeroso. Tanto cílios e flagelos fazem a locomoção das células. Então, algumas células podem se locomover ou por cílio ou por flagelos. Sendo que os cílios também podem estar presentes em outras células que não se locomovem, e nesse caso esses cílios podem fazer outras funções, como por exemplo a filtração de substâncias, a retenção de substâncias, protegendo o nosso organismo. É o que acontece com as células do epitélio do sistema respiratório. Então, na cavidade nasal, na traqueia, nós vamos encontrar células ciliadas que vão filtrar o ar, retendo impurezas. Então, essas são as principais características das membranas que envolvem nossas células. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.